Aqui no estádio Beira-Rio, nesta segunda-feira, Sérgio Rocher, o novo goleiro do Internacional, foi apresentado oficialmente. Ele falou, obviamente, sobre o interesse do Grêmio e o grande chapéu que o Inter acabou dando no seu maior rival para ter a sua contratação. Ele falou sobre a experiência de Copa do Mundo e também sobre a disputa com o John, que vem sendo titular no time do técnico Mano Menezes e vem despontando muito bem, como foi ontem à noite aqui no Beira-Rio contra o Palmeiras. Nesse vídeo, eu vou repercutir tudo o que Sérgio Rocher falou na sua apresentação aqui no Internacional e principalmente o porquê de ter escolhido o Colorado para atuar nesta temporada. Antes disso, não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio da KTO, KTO.com, melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS e ganha 20% de free bet lá no teu primeiro depósito, tá certo? Pessoal, no início dessa segunda-feira, início da tarde, Sérgio Rocher, novo goleiro do Internacional, 30 anos, uruguaio que estava no Nacional de Montevidéu, foi apresentado aqui na sala de coletivas do estádio Beira-Rio e, obviamente, todos os questionamentos também se voltaram para o chapéu no Grêmio, enfim, para a disputa com o John pela titularidade. O jogo contra o River Plate, o Inter só tem 2 jogos até a primeira partida da decisão das oitavas de final da Copa Libertadores e o Sérgio Rocher respondeu esse questionamento. Só lembrando, né, o Sérgio Rocher chega em um contrato de 3 temporadas e meia, tá, até final de 2026. O Inter tá pagando $1.600.000 ao Nacional de Montevidéu, é 1 milhão na mão do Nacional, se for considerar encargos, impostos, bate 1 milhão e meio, $1.600.000, um salário de $100.000, então assim, é um investimento importante que o Internacional está fazendo e até pelo que a gente conversa com algumas pessoas no bastidor, um investimento de fato não só pelo período de contrato, mas um investimento pensando a longo prazo. E o Sérgio Rocher estava sentado aqui nessa cadeira do meio, estava acompanhado do vice de futebol do Internacional, Felipe Becker, do gerente esportivo Magrão, e foi questionado e abriu a sua coletiva falando sobre a escolha do Internacional. A gente viu as brincadeiras que o Inter fez nas mídias sociais em relação ao chapéu. A gente sabe que o Grêmio teve um interesse no jogador. Tiveram alguns contatos até com o Luizito Soares, que é muito próximo do jogador, esteve no Nacional de Montevidéu, o Felipe Carbajo, 2 jogadores que hoje estão no rival. E o Rocher confirmou que de fato teve um interesse do Grêmio e que ele está hoje aqui no Internacional porque entendia que não só pela proposta, mas a escolha de vir para o Internacional era algo melhor. E se disse bastante contente por essa opção. E aí ele citou o contato que o Internacional fez, que começou lá no jogo em Montevidéu, 1-1 pela Copa Libertadores, pela fase de grupos da competição, e que desde então foi uma relação muito boa e que também facilitou a tomada de decisão dele de vir para o Internacional, porque ele sabia que era um grande clube dentro do Brasil e também internacionalmente. Ele citou a questão da competitividade e de ter vários jogadores de alto nível, se referindo aí a Alan Patrick, Luiz Adriano, enfim, Ener Valencia, e que também tem goleiros muito bons também. Ele cita o Emerson Júnior, o Antony, cita também, obviamente, o Kehler e o John como titular, o Kehler como primeiro reserva e agora ele chegando para disputar vaga também nesse time titular, e citou o jogo que teve, os 2 enfrentamentos, aliás, pela Copa Libertadores e que viu um Inter muito competitivo e que impôs naquele momento dificuldade para o Nacional em que estava o Sérgio Rocher. E ele citou também algumas conversas que ele teve nesse meio tempo com alguns jogadores que já passaram por aqui e também estão em Porto Alegre. Ele não quis citar o Luizito Soares e o Felipe Carbajo, que a gente sabe que tem uma ótima relação, jogaram juntos no Nacional de Montevidéu. Mas ele citou o D'Alessandro, tá? Ele citou o contato que teve com o D'Alessandro antes da vinda a Porto Alegre, com o Nico Lopes, jogador uruguaio que esteve no Internacional recentemente, e o Bruno Mendes, que hoje está no Corinthians e também passou pelo Internacional recentemente. Ele disse que ouviu os relatos que seria de uma fácil adaptação, porque Montevidéu é muito semelhante a Porto Alegre e que em relação a isso, não vai ter grandes dificuldades para se adaptar, talvez ao futebol brasileiro, mas a Porto Alegre não será um problema. E ainda sobre a escolha do Internacional, ele falou sobre ter, neste momento, seguido o coração. E o desejo dele era de jogar no Internacional, tanto que foi por isso que escolheu o Inter e não o Grêmio. Elogiou muito a estrutura do clube, disse que é um clube espetacular. E aí ele traz um bastidor muito interessante sobre conhecer já o Internacional, não só pela proximidade de Montevidéu, Porto Alegre, mas que também ele disputou uma Copa Santiago há muito tempo atrás, uma competição que traz diversos clubes também da Argentina, do Uruguai, enfim, clubes do interior gaúcho para essa disputa, uma competição de base, enfim, que já revelou outros jogadores também para o futebol mundial, por exemplo, o Alisson, ex-goleiro do Internacional, que hoje está no Liverpool, e ele citou que naquele momento ele conheceu o Inter, trocou uma camiseta com outro jogador e que desde então ele já tinha esse conhecimento maior sobre
o Internacional. Sobre o que ele viu estando no Nacional em relação ao time do técnico Mano Menezes, ele disse que foram 2 jogos muito difíceis para o Nacional naquele período e que sabia que era um time muito competitivo e que tem uma hierarquia. Obviamente, e aí ele possivelmente estava se referindo a Alan Patrick, outros jogadores de experiência, Mercado, Vitão, Bustos, Depena, que são titulares no Internacional. Ele disse que é um grupo de muita qualidade que agora ele vai se juntar para tentar ajudar. E sobre a disputa, obviamente, com o goleiro John, que ontem teve mais uma bela atuação aqui no Beira-Rio contra o Palmeiras, ele disse que o John é muito bom goleiro e ressaltou a questão física do John, que é um goleiro de envergadura, de força, e que, como ele é alto e forte, isso também facilita ele debaixo do arco, como ele chamou, para pegar muitas bolas, e que vai ser uma competição muito boa entre ele, entre o John, entre o Kehler também, que isso vai aumentar a competitividade na posição, mas também com os garotos. E aí ele estava se referindo ao Emerson Júnior e ao Antony, 2 goleiros mais jovens e que também são muito bem falados no bastidor do Internacional. E por fim, o Rocher também destacou o fato de ter jogado a última Copa do Mundo. Ele foi goleiro titular, mesmo com 30 anos, foi titular na seleção uruguaia na última Copa do Mundo do Catar, e ele falou que isso valoriza e traz uma experiência importante de competição para ele, principalmente visando os 2 jogos e os 2 duelos importantíssimos que o Inter vai ter pela frente nas oitavas de final da Copa Libertadores contra o River Plate. E a gente sabe, a gente já escutou isso também no bastidor do Internacional, de que há uma boa possibilidade do Rocher, quem sabe, ser titular ali na frente. E ali na frente eu digo a curto prazo, quem sabe nos 2 jogos contra o River Plate, o jogo de ida lá no Monumental de Núñez, na Argentina, no dia 1º de agosto, e o jogo de volta no dia 8, aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio. Para isso, ele vai ter que ser pelo menos testado, ganhar algum ritmo com esse elenco o quanto antes. E o Inter tem 2 jogos até isso. Tem o jogo contra o Bragantino em Bragança Paulista no próximo domingo e tem o jogo contra o Cuiabá no outro final de semana ainda em Porto Alegre, antes do primeiro duelo decisivo que será em uma terça-feira à noite lá na Argentina. O Rocher ainda tem que ser regularizado no BID para ficar à disposição do Mano para esses 2 jogos, mas tem uma boa possibilidade de já a curto prazo o Rocher receber uma oportunidade como titular e quem sabe ser mantido como titular no time do técnico Mano Menezes, tá certo? Não te esquece, deixa seu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui que a gente volta para falar mais do Colorado ao longo do dia. Um abraço e até a próxima.